Bom dia, meus irmãos, meus amigos do Centro Espírita Miguel Arcanjo. Muito prazer estar com vocês aqui. Demais irmãos que estão nos acompanhando aí nessa manhã de domingo. Como é bom esses estudos dos nossos amigos aos domingos de manhã, né? Domingo de manhã, geralmente, nós sentimos uma energia tão boa pairando no ar, né? Amanhã, ela traz um revigoramento, né? E uma reunião espiritualista, espírita, pela manhã, já fortalece as nossas forças, nossas energias. Eu gostaria só que os irmãos dissessem aí se a imagem está boa, se vocês estão me escutando direitinho. Gostaria de agradecer ao nosso irmão Braulio. Se puder colocar aí, Braulio, se a imagem está boa, se está dando para escutar direitinho. Gostaria de agradecer pela assistência técnica que o nosso irmão nos deu aí, nos ajudando, porque somos leigos nessa questão da tecnologia, né? Aí, Braulio, você pode mandar pelo meu WhatsApp só para dizer se tá a imagem, o som está dando para ouvir direitinho, por favor. Nossa irmã Verônica, demais irmãos trabalhadores na Casa Espírita de Tombos, muito obrigado pela oportunidade do serviço. Nós vamos ler uma mensagem aqui, inicialmente, do livro Caminhos da Sabedoria, de Ubiratã Rosa. É um livro maravilhoso, recomendo aos irmãos. Inclusive eu comprei esse livro depois que, numa palestra presencial que estávamos aí em Tombos, uma irmã leu uma mensagem desse livro aqui. Eu achei a mensagem tão bonita sobre o silêncio que eu comprei o livrinho por causa de um estudo que nós fizemos aí. E é um livro maravilhoso esse aqui. Então vamos ler, abrir ao acaso aqui. 122. Observe como você aperta a mão dos outros quando os cumprimenta. O aperto de mão é uma expressão de personalidade. Pessoas mornas, de vontade fraca, geralmente apenas tocam as pontas dos dedos do outro, ou deixam sua palma largada na mão dele. Há os apertadores de mãos atléticos. Além de nos apertar excessivamente a mão, ainda sacodem várias vezes. Também as pessoas afetadas costumam dar apertos de mão esmagadores. E há os que verdadeiramente espontâneos, que nos apertam a mão com calor e graça, fazendo acompanhar o gesto de um rosto amável, um olhar firme, um sorriso simpático. Este aperto de mão é próprio da criatura afetuosa. Examine seu aperto de mão. Você descobrirá muita coisa a seu respeito. Se é tímido, se tem vontade fraca, se é afetado, se tem ou não tem interesse pelos outros, enfim, se é ou não é uma pessoa amorosa. Interessante uns detalhes, né, sobre o aperto de mão. Às vezes, em alguns gestos pequenos, nós podemos perceber grandes coisas, né? Vamos fazer então uma oração, meus irmãos, e elevar os nossos pensamentos para iniciar o nosso estudo de hoje. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, agradecemos a oportunidade por estarmos aqui, neste momento singelo de reflexões, de estudos espíritas. Rogamos, Senhor, que o seu evangelho de amor, que as suas energias de luz, possa descer sobre nós, possa envolver a nossa alma, o nosso coração, que essas energias possam chegar à nossa mente, à nossa consciência, revigorando o nosso espírito e as nossas energias. Obrigado, Senhor, pela oportunidade do serviço. Obrigado por estarmos partilhando essas energias, essa dimensão do sagrado com os irmãos. E obrigado, Senhor, pela vida, pela oportunidade dessa estada terrena aqui na carne, que nos ajuda tanto através dos desafios, das provações e das alegrias, a nossa evolução. Permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja.
Bom, então, nosso irmão colocou aqui que a imagem está boa. Que bom. Vamos iniciar então. Meus irmãos, o estudo de hoje, como nos foi pedido, é baseado na lição 138 do livro Fonte Viva, cujo título é O Justo Remédio. Vou me dar o direito aqui, meus irmãos, de ler a mensagem e depois nós vamos refletindo um pouco sobre o que Emmanuel vem falando aí com tanta propriedade através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. O justo remédio. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, porque já vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Essa é uma epígrafe, que o Emmanuel colocou antes da mensagem que ele vem refletindo. Vamos à mensagem agora. Em sua missão de consolador, recebe o Espiritismo milhares de consultas partidas de almas ansiosas que imploram socorro e solução para diversos problemas. Aqui é um pai que não compreende, confia-se a sistemas cruéis de educação. Ali é um filho rebelde e ingrato que foge à beleza do entendimento. Acolá é um amigo fascinado pelas aparências do mundo e que abandona os compromissos com o ideal superior. Além, é um irmão que se nega ao concurso fraterno. Noutra parte, é o cônjuge que deserta do lar. Mais adiante, é o chefe de serviço insensível e contundente. Contudo, o remédio para a extinção desses velhos enigmas das relações humanas está indicado há séculos nos ensinamentos da Boa Nova. A caridade fraternal é a chave de todas as portas para a boa compreensão. O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. A recompensa de semelhante trabalhador, efetivamente, não pode ser aguardada no imediatismo da terra. Como colocar o fruto na fronde verde da plantinha nascente? Como arrancar a obra-prima do mármore com o primeiro golpe de cinzel? Quem realmente ama, em nome de Jesus, está semeando para a colheita na eternidade. Não procuremos orientação com os outros para assuntos claramente solucionáveis por nosso esforço. Sabemos que não adianta desesperar ou amaldiçoar. Cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Saibamos continuar, portanto, na senda que a vida nos oferece, sob a luz da caridade fraternal, hoje e sempre. Meus irmãos, enquanto a gente estava estudando esse capítulo para fazer o estudo hoje, estávamos pensando assim, como pode um homem como Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, ser um instrumento tão afinado para trazer ensinamentos de natureza espiritual e psicológica também. A gente percebe, quando a gente lê uma mensagem, os espíritos dizem que dá para perceber se uma mensagem ela é superior, vem de esferas superiores da espiritualidade, pelo conteúdo dela. E quando a gente olha essas mensagens trazidas por essas obras através das mãos do Chico, como por exemplo Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, que são essas obras pequenas, sem contar os livros históricos, os romances de André Luiz e de Emmanuel também, mas em especial essas pequenas obras que a gente usa muito no início das reuniões, a gente percebe uma profundidade ali, uma profundidade do ponto de vista psicológico mesmo, do ponto de vista existencial. E Chico não fez uma universidade, ele não fez uma graduação, ele realmente já era uma alma que visitava o lado mais profundo do ser humano. Ele conduz as palavras aqui de uma forma, porque a gente sabe
que a mensagem veio dos espíritos. Mas os espíritos precisam de um médium que esteja mais ou menos preparado moralmente e intelectualmente para poder transmitir essas mensagens psicográficas ou até psicofônicas. Tanto é que os espíritos pediam ao Chico a estudar o português, a língua portuguesa, para ele poder se expressar melhor. Então a gente percebe como que a preparação dessa alma, Chico Xavier, era grande para trazer uma mensagem. E nós vamos ver por quê. Porque cada parte desse texto, cada parágrafo desse capítulo, traz uma dimensão dos desafios nossos da vida que é muito grande. Então perceba aqui, meus irmãos, no início, quando primeiro ele coloca lá uma epígrafe, que está no Novo Testamento, quando o Paulo fala assim: quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, porque já vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Então, de forma geral, ele estava falando assim, não precisa escrever muito mais não, porque o princípio básico já está equizarado, amemos uns aos outros. Ele coloca que o princípio de todo o evangelho, de toda a obra, os livros sagrados, inclusive até de outras religiões, é amarmos uns aos outros. Nós estudamos várias obras, nós refletimos para poder conseguirmos exercitar isso, para podermos trazer isso para a nossa vida prática e vivenciarmos esse amor, que é o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele se manifesta no amor ao próximo. À medida que nós amamos o outro, nós reconhecemos a presença de Deus no outro. E nós estamos amando a Deus. Não adianta louvarmos, falarmos que Deus é o nosso Senhor, se a gente não está vivenciando o amor dele nas relações humanas. Então, amar ao próximo como a si mesmo é o princípio básico de amar a Deus. Tanto é que o próprio Jesus falou isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nisso, ele disse, se resume toda a lei e todos os profetas. Ou seja, está falando que se resume todo o Antigo Testamento e tudo aquilo que os profetas disseram antes dele chegar. Então, esse é um princípio básico. Mas por que nós precisamos de estar falando sobre isso, estudando sobre isso, discutindo no bom sentido sobre isso? Para a gente poder trazer de verdade isso para a gente, encontrar caminhos de experimentar esse amor. É uma função pedagógica que todos nós fazemos para poder aprendermos esse amor, né? E cada um tem os seus meios para encontrar essa vivência desse amor de Deus. Bom, mas aí o título é o justo remédio. Remédio para quê? Remédio para as mazelas de nossas almas, para aquelas doenças que não estão muitas vezes no físico, mas estão no nosso espírito, estão na nossa mente, e que às vezes acaba desencadeando também, depois de muito tempo, doenças no corpo físico, através do fenômeno da psicossomática. Mas são doenças voltadas para o egoísmo, para o orgulho, doenças que nos deixam aprisionados e escravizados. E aí ele começa a descrever essas doenças e depois coloca qual é o remédio para elas. Então ele começa lá, que em sua missão de consolador recebe o Espiritismo milhares de consultas partidas de almas ansiosas que imploram socorro e solução para diversos problemas. E isso é muito comum, né, meus irmãos? Muitos de nós vamos para o Espiritismo pela dor. Começa a doer, as coisas começam a apertar e o indivíduo vai correr atrás. Infelizmente, o ser humano tem essa propensão de correr atrás quando as coisas começam a apertar. Não tem, às vezes, uma característica de profilática, né? De preservar para não ter que cair na dor. Entrar no caminho do bem para não ter que esbarrar nesses desafios tão ásperos. Porque alguns desafios na existência são naturais, são provas que todos nós passamos porque vivemos em um mundo de provas e expiações, provas para crescermos. Mas tem outros desafios, mais voltados para a expiação, mais cruéis, que são frutos da nossa própria inconsciência.
E aí, quando a gente visita, quando vem nos visitar essas dores, aí a gente corre atrás. Seria bom se a gente corresse atrás pelo amor, pelo interesse do estudo, da vivência, não é, meus irmãos? Mas nós somos assim. E aí vem a dor, aí o indivíduo vai correr, aí vai à casa espírita, aí vai na reunião, aí vai tomar passe, aí vai procurar fazer alguma coisa porque está doendo. E o Espiritismo, ele tem essa capacidade do Consolador. Acreditamos que todas as religiões são boas, há religiões sérias que visam o bem, a prática do bem, a prática da caridade. O Espiritismo, ele tem uma característica própria, porque nós estudamos a vida após a morte. Ele vem nos trazer uma fé baseada na razão, baseada em comprovações, através da nossa experiência, que vai fortalecendo essa ideia da imortalidade, da eternidade dentro de nós. Então, algumas provas ficam mais suaves à medida que o indivíduo vai despertando para essa vida maior. Quantas mães se sentem mais consoladas no Espiritismo devido à partida dos seus filhos para o plano espiritual, a desencarnação dos entes queridos. Então o Espiritismo, ele tem essa capacidade do Consolador, porque ele vem explicar essa outra dimensão. Ele vem explicar como nós estaremos do lado de lá, como nós estamos do lado de cá, e que todos nós vamos nos reencontrar um dia, que as separações não são eternas, são provisórias, é uma viagem. Então ele tem essa característica de Consolador. E as pessoas, quando sofrem, elas vão buscar isso. Elas vão ao Espiritismo para buscar esse entendimento, essa consolação, essa compreensão que traz uma tranquilidade maior para o sentimento. E, ao mesmo tempo, mantém a fé, a esperança de que as coisas mais difíceis vão passar, porque sempre passam. Aí Emmanuel continua aqui, falando das nossas mazelas. Aqui é um pai que não compreende e confia-se a sistemas cruéis de educação. O que Emmanuel está falando aqui? Nós dissemos no início que esse texto é muito profundo porque ele visita várias áreas. Ele está visitando agora uma prática educacional, uma discussão sobre como educar. Existe hoje uma discussão muito grande sobre educação. Como que devemos educar os nossos filhos? Como devemos educar os nossos alunos? E aí, infelizmente, nós temos extremos. Alguns partem para aquele campo de que podemos liberar tudo e deixar o filho ou os alunos fazer o que quiser naquela liberdade. É um extremo que vai prejudicar a vida deles, porque eles não vão reconhecer limites. Quando eles chegarem na vida adulta e perceber que a vida impõe limites aos nossos desejos, eles não vão ter uma personalidade para suportar isso. E aí vão sofrer mais. Ao mesmo tempo, tem outros que acreditam que a educação tem que ser aquela educação rigorosa, aquela educação cruel, onde bate, onde espanca, onde o filho não pode falar nada. É outro extremo, que pode criar também um educando ou um filho revoltado porque não sentiu afeto, não recebeu amor na vida. E uma pessoa, quando ela não recebe o amor na infância, na juventude, ela tem uma dificuldade depois em amar. Então são os dois extremos. E aqui o Emmanuel está falando justamente esse sistema antigo, sistema cruel de educação. As crianças hoje, os jovens, precisam de conversa, de diálogo, muitas vezes firme, mas eles precisam de esclarecimento. Eles precisam de saber entender por que algumas coisas podem fazer e outras coisas não. Não basta simplesmente ditar, isso pode, isso não pode. Explica e faça-o entender o significado. Fazendo entender, aí sim, a firmeza é importante, mas sempre com aquele olhar do amor, aquele olhar do sentimento amoroso. Um pai ou uma mãe ou um professor, ele vai educar através de momentos de carinho e momentos de uma chamada de atenção. Mas os dois momentos têm que ser com amor.
Mesmo quando nós falamos mais firme com os nossos filhos ou com nossos alunos, por detrás tem que existir o amor. Eu estou educando aquele pensamento, eu estou falando desse jeito porque é necessário para ele crescer como pessoa. Então o amor, ele sempre tem que estar presente. Os filhos e os alunos não podem ser ali apenas uma válvula de escape para descarregar aquelas problemáticas que nós carregamos. Jesus manifestou várias vezes no Evangelho momentos de carinho, como por exemplo quando ele fala: deixe vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus, porque as crianças estavam querendo chegar perto dele e os discípulos não deixaram. Aí ele falou: não, deixa elas virem, né? Ali é carinho. Ou quando ele vira para aquela mulher que estava quase sendo apedrejada e fala: onde estão aqueles que queriam te condenar? Não estão mais aqui? Ela fala: não. E ele fala: então vai, nem eu vou te condenar. Vai, não peques mais. Ou quando aquela mulher chega e chora e as lágrimas caem nos pés dele, e ela enxuga os pés com os cabelos, os pés dele com os cabelos, e ele vira para ela e fala assim: minha filha, pelo seu amor, pela sua fé, os seus pecados estão perdoados. E ali, Jesus, nesses episódios, ele demonstra o quê? Amorosidade, mansidão. Mas teve outros episódios que ele demonstrou firmeza também. Quando ele chegou às portas do templo, por exemplo, e viu que muita gente estava fazendo comércio ali com as questões ligadas a Deus, e ele entra derrubando tudo. Derruba tudo, chama aquele pessoal chama os fariseus lá dentro de sepulcros caiados, branquinhos, organizados por fora e podres por dentro. Fala que é uma casa de oração. Jesus, ele nesse momento, ele está sendo firme com aquelas pessoas e firme com os fariseus, porque ele estava vendo que estavam cegos e guiando outros cegos. Mas veja bem, mesmo com essa firmeza, Jesus nunca, porque senão todo o evangelho dele perde o sentido, Jesus nunca iria ali com um sentimento de crueldade para castigar aquele pessoal, de jeito nenhum. Ele foi com a firmeza da palavra para tentar esclarecer, despertar, abrir os olhos. Tanto é que quando eles mesmos, os romanos, através do conluio lá dos fariseus, prenderam, ali ele não ofereceu reação nenhuma. Ele se permitiu ser crucificado porque ele queria dar o exemplo do amor. E pregado numa cruz, ainda ele é capaz de virar, olhar aqueles que o estavam matando, assassinando, que é uma das formas mais cruéis que tem de assassinar uma pessoa, é através da crucificação. E ele ainda vira e fala: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Então Jesus era amor puro. E esse amor se manifestava de acordo com a circunstância, de acordo com a exigência do contexto. Então é isso que Emmanuel está falando aqui. É um pai que às vezes confessa sistemas cruéis de educação. É importante que a educação, junto com a educação, haja o amor. A educação vem do latim educare, que significa trazer para fora os talentos, as virtudes que o ser já tem. Então tem que haver amor para você estimular a pessoa a crescer. Depois Emmanuel continua: ali é um filho rebelde e ingrato que foge à beleza do entendimento. Agora ele está falando do filho, que muitas vezes os jovens, eles não aproveitam a oportunidade de uma educação. Nós sabemos que somos almas já antigas que reencarnamos. Então todos nós temos a nossa bagagem espiritual. Então às vezes dentro de uma mesma família tem filhos que nascem de um jeito, tem filhos que nascem de um comportamento diferente. Lógico que a educação dos pais influencia nesse comportamento, mas não só a educação dos pais. Existe a herança que ele mesmo traz. E algumas almas ainda muito renitentes, muitas vezes nascem no seio de uma família onde existem pais amorosos, pais que querem educar,
mas eles não suportam isso, eles ainda são rebeldes, eles ainda não amadureceram. E aí é necessário que os pais façam a sua parte, mas permita também que o ser faça a sua caminhada, porque a vida sempre mostra que a humildade é o melhor caminho. Então existem essas almas também, às vezes como filhos, perdemos uma oportunidade para receber uma orientação espiritual esclarecedora de nossos pais. Depois ele vem falando, acolá é um amigo fascinado pelas aparências do mundo que abandona os compromissos com o ideal superior. Nós passamos por isso, né, meus irmãos? Aqueles que estão já há um tempinho aí no trabalho espiritual, no trabalho espírita, muitas vezes chegam alguns amigos, alguns confrades empolgados, entusiasmados em ajudar na casa espírita, nas reuniões, e a gente fica alegre, né? Nossa, que bom, chegando mais um trabalhador aí para ajudar, porque a seara é tão grande, mas os trabalhadores são tão poucos, né? Mas aí vai passando os meses, os anos, e aí quando surgem os primeiros desafios, a pessoa vai, desanima e parte para outras coisas, às vezes os interesses do mundo chamam a atenção e o irmão se afasta. Mas aí às vezes costuma, depois de anos, no outro dia ele volta de novo, mas muitas vezes existem compromissos muito importantes que nós mesmos assumimos antes de reencarnar, ainda no plano espiritual, como um propósito de vida, como um projeto de trabalho, mas quando a gente adentra o universo da carne, esses compromissos eles ficam meio abafados pela matéria. E as exigências da matéria muitas vezes fazem nós esquecermos os nossos compromissos espirituais que nós mesmos formulamos antes de vir para cá. E aí partimos para as ilusões do mundo, mas aí depois, quando a gente percebe que aquilo ali não está preenchendo a nossa alma, nós retornamos de novo. Mas aí cabe uma pergunta, quanto tempo nós iremos ainda perder, né? Então, o trabalho espiritual, ele é um trabalho devagar, ele é um trabalho sereno, a natureza não dá saltos, né? Não adianta a gente achar que simplesmente por entrarmos no trabalho espiritual tudo vai virar uma coisa mágica, né? E vamos estar na graça do Senhor, não vai haver problema, não vai haver sofrimento. Não, continuará havendo, porque esse mundo ainda é disso, mas a gente vai perceber que com a continuidade, aquela fé vai ficando mais forte, a resignação, a perseverança. E quando a gente for percebendo, a gente está mais fortalecido para lidar com os desafios da vida e desse modo a gente vai percebendo que os problemas vão ficando menores, porque a nossa visão vai dilatando. A gente vai percebendo que algumas coisas que a gente encarava como muito importante não são tão importantes. E a gente vai aprendendo a valorizar outras coisas mais simples, mais profundas e mais eternas também. Então o trabalho é esse. É um caminho diário de construção de si mesmo, de evolução, né? E aí continua. Além é um irmão que se nega ao concurso fraterno. No caso aí está falando daqueles irmãos que muitas vezes a gente vai querer ajudar e às vezes o irmão não aceita uma ajuda, né? Porque tem outros interesses. E nós mesmos não aceitamos uma ajuda porque tem outros interesses. Então é interessante uma visão que eu acho pertinente. Aqui no plano físico e também no plano espiritual, nós temos sempre almas que estão acima de nós e almas que estão abaixo de nós. As que estão abaixo de nós, a gente tem a obrigação de levar a mão até eles e levantar, e ajudá-los a reerguer. Aqueles que estão acima de nós, a gente tem que segurar na mão deles, lá em cima, e segurar e tentar subir, nos permitir que eles nos ajudem a subir. E aí a gente vai fazendo uma corrente. A gente segura nos que estão lá em cima e segura nos que estão embaixo. E um vai ajudando o outro a todos nós subirmos. Assim é a evolução. Todos nós precisamos uns dos outros para evoluir. Uma hora para ajudarmos, outra hora para sermos ajudados. E aí o papel da humildade é importante, né? Depois ele coloca lá, noutra parte é o cônjuge que deserta do lar. Muitas vezes, por algumas coisas, o indivíduo ele já larga aquela situação conjugal, sem às vezes tentar ali. É lógico que são casos e casos, não dá para entrarmos tão profundamente nisso. Existem alguns casos que às vezes um distanciamento vai ser até bom
para poder harmonizar os corações, e outros casos merecem uma perseverança. Mas o caminho espiritual nos dá sempre uma dimensão mais profunda disso e perceber melhor qual é o caminho, o que nós podemos suportar, o que não podemos suportar para poder trilharmos. É a clareza de pensamento. Mais adiante é o chefe de serviço insensível e contundente. Ou seja, nós temos às vezes nesse mundo neoliberalista uma preocupação muito grande com metas a alcançar no meio profissional, né, no serviço, no trabalho, e às vezes isso é uma pressão tão grande que fica uma coisa meio desumana, né? O indivíduo às vezes ele tem um chefe ali que ele tem que seguir um ritmo de trabalho que às vezes prejudica a própria saúde tão intenso só para poder chegar a determinadas metas, né? Então isso ainda o mundo vivencia muito essa valorização muito do capital, mas acreditamos que à medida que formos evoluindo como humanidade, o capital ele não vai valer mais do que o humano. O humano sempre estará em primeiro lugar e também o capital com a sua importância. Naquela mensagem de Jesus, quando eles chegam perto dele, do mestre, para tentar pegá-lo, e eles perguntam assim: mestre, é lícito pagar o imposto a César? Porque os judeus não gostavam de pagar os impostos aos romanos. Os romanos dominavam aquela região, os judeus tinham um verdadeiro ódio, né? Então eles queriam pegar Jesus, porque se Jesus fala que era certo pagar o imposto, era lícito, eles iam achar que Jesus estaria com os romanos e se voltar contra Jesus. Se Jesus falasse que não era para pagar o imposto, os romanos estavam ali por perto, os soldados poderiam prendê-lo, né? E aí Jesus vira e fala assim: tem uma moeda aí? Me dá uma moeda aí. Eles deram uma moeda que tinha lá o rosto de César, imperador romano, uma da face da moeda. E aí Jesus fala assim: de quem é essa efígie aqui? Aí eles falam: essa é de César. Aí ele fala: pois bem, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, pague os impostos, pague os compromissos sociais, porque isso também é responsabilidade, né? As contas, mas o coração tem que estar nas questões espirituais. Se eu colocar o meu coração em algo físico, se eu colocar toda a minha alma, minha perspectiva no mundo físico, no mundo material, uma hora eu vou me frustrar, porque o mundo material é impermanente. Agora, se eu coloco o meu coração nas questões espirituais, eu estou assentando os meus pés em algo firme, em algo que nunca vai me desamparar. Bom, aí depois Emmanuel, seguindo, ele coloca o remédio para isso tudo. O remédio para a extinção desses velhos enigmas das relações humanas está indicado há séculos nos ensinamentos da Boa Nova. Ou seja, esse remédio já foi trazido para nós há 2000 anos. E até mais, porque nós percebemos que vários missionários desceram aqui antes de Jesus, enviado por ele, como está no livro A Caminho da Luz, escrito por Emmanuel. Jesus enviou Sócrates, que desceu aqui 500 anos antes dele, 500 anos antes de Cristo, considerado o pai da filosofia, viveu em Atenas, lá na Grécia Antiga. Sócrates falou coisas maravilhosas. Jesus enviou o Siddhartha Gautama, o Buda, também mais ou menos nessa época, porém na Índia, assim como Pitágoras. Vários outros mestres já tiveram aqui já para trazer essa mensagem que depois Jesus resumiu e exemplificou na Boa Nova, no Evangelho, que é a mensagem do amor, da caridade fraternal, que é o remédio para todos esses males que Emmanuel citou. Porque olha bem o que ele coloca na caridade fraternal. A caridade fraternal é a chave de todas as portas para a boa compreensão. O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. Meus irmãos, o estudo do Evangelho de Jesus, e principalmente à luz da doutrina espírita, fica tão claro e tão forte na vida do indivíduo que a gente percebe realmente que ele é a luz do nosso caminho.
Porque ele é a luz do nosso caminho e a gente não se sente nem digno de falar disso, porque é difícil expressar algo que as palavras não conseguem traduzir plenamente. Mas a gente pode pegar todas as teorias que existem no mundo acadêmico e outras partes sobre o que é bem viver, e a gente percebe que o Evangelho de Jesus ele deixa claro uma superioridade diante dessas teorias, muitas delas, né? Outras estão em acordo com o Evangelho, porque, veja bem, ele fala que o amor ao próximo, o amor fraterno, que é a caridade fraterna, é o caminho para toda a solução de todos os problemas. Por quê? Porque, como ele coloca depois aqui, o cristão ele vem para servir e não para ser servido. Quando nós nos colocamos nessa posição de estarmos aqui para servir e para exercitar o amor fraterno, junto desse amor vem a dimensão do perdão, de tolerar as diferenças, de tolerar as ofensas, de quando nós formos ofendidos ou agredidos, nós olharmos para aquele irmão ou aquela irmã ou aquela situação e aceitar que a vida está nos oferecendo aquilo naquele momento. Eu não estou aceitar, não é uma situação passiva, baixar a cabeça, não é nada disso. É aceitar o instante que a vida está nos deixando, sabendo que aquilo dali vai servir para um aprendizado, para um crescimento. E quando exercitamos o perdão, o indivíduo ele passa a olhar, nós passamos a olhar para o agressor, para o ofensor, como um doente, e não como alguém cruel. Existe crueldade, sim, mas do ponto de vista espiritual, a crueldade é uma doença da alma. Porque o indivíduo que ele é cruel, ele está plantando sofrimento para ele mesmo. Porque através da lei da vida de ação e reação, tudo que nós ofertamos para o universo nos devolve em todos os campos da nossa vida. Então, o indivíduo que ainda está na ilusão de prejudicar os outros, de praticar o mal, tudo isso vai retornar para ele. Ele na verdade, ele é um cego, ele é um doente. Mas não somos nós que temos que ir lá e castigá-lo por isso. Primeiro, para o nosso próprio bem, como cristãos e como espíritas, o melhor caminho é perdoar. Perdoar, que vem do latim perdonare, significa doar-se ao outro, é sair do nosso limite e ir também ao encontro do outro. Porque quando a gente percebe que ele fala aqui que nós viemos para servir, o indivíduo que ele está preocupado em servir, em ajudar, ele não tem espaço dentro da sua mente para o sofrimento, para a mágoa, para o rancor e para o ódio. Ele está muito ocupado com a mente dele em fazer algo bom. Então, isso já traz a satisfação existencial para ele. O ato da caridade. Segundo a codificação kardeciana, os Espíritos dizem, no Livro dos Espíritos, que uma das grandes felicidades dos espíritos nobres é poder ajudar. É o trabalho no bem. Então, se a gente quer alegria, se a gente quer felicidade, vamos trabalhar. Vamos procurar fazer alguma coisa, aquilo que a gente já consegue fazer. Mesmo que não for muito, mas que seja pouco, mas que a gente dedique tempo a isso. Ocupe a nossa mente para isso, para não deixar a nossa mente ocupada com outras coisas que vão nos fazer sofrer. Logicamente, muitas vezes nós temos mágoas, nós temos desafios internos que não se solucionam do dia para a noite. E é importante estar visitando carinhosamente essas dores, sem ficar pensando no que provocou essas dores. Não, visitando o nosso estado, aceitando o nosso estado naquele momento, trazendo consciência para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, envolver esses nossos sentimentos com a consciência amorosa,
para que nesse auto-reconhecimento esses sentimentos vão se acalmando e vão se transformando em paz. Então são dois trabalhos importantes. Um de autoconhecimento, de visita interior aos nossos sofrimentos, às nossas dores. Não, essa visita interior não é ficar remoendo as coisas, não, é outra coisa. É visitar, é permitir, é ver como está o estado interior, né? Respeitar isso, respeitar a nossa integridade, é importante. Ao mesmo tempo, estar dedicando algum tempo no nosso dia, da nossa semana, para estar fazendo um trabalho voltado para o outro. Isso é terapêutico. São os dois lados, um é para dentro, outro é para fora. É importante que o bem esteja indo nessas duas direções. Voltarmos o bem para nós mesmos, diminuir a nossa autocobrança, promovendo o auto-perdão, que é importante, e ao mesmo tempo exercitando isso em relação aos nossos irmãos, em relação àquele que se encontrou nessa existência conosco. Bom, aí Emmanuel continua. A recompensa de semelhante trabalhador, o trabalhador do Cristo, efetivamente não pode ser aguardada no imediatismo da terra. Como colocar o fruto na fronde verde da plantinha nascente? Como arrancar a obra-prima do mármore com o primeiro golpe de cinzel? Quem realmente ama em nome de Jesus está semeando para a colheita na eternidade. Então, o que ele está falando é que o trabalho com o Cristo, o trabalho espiritual, ele traz muitas alegrias, mas muitas vezes elas não vêm de imediato. Elas vão chegando, algumas chegam já. Mas a recompensa do trabalhador espiritual está no plano da eternidade. Não está no imediatismo no mundo. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas estão querendo tudo muito rápido, já perceberam? Tudo é muito rápido, muito descartável, a pessoa vem, usa, joga fora e parte para outra. Inclusive nas relações, né? Parece que está havendo uma certa intolerância com o tempo. As pessoas não estão conseguindo mais tolerar o tempo para esperar uma fila de banco, esperar algum acontecimento. Tudo quer que seja automático, na hora, igual na internet, igual nos vídeos, tudo rápido. Estava vendo o tal do TikTok, né? Eu sou muito leigo nessas redes sociais, né? Eu mexo mais no WhatsApp para trabalho e no Facebook e no Instagram alguma coisinha, né? Mas tem muitas redes, tem pessoas que são especialistas nisso e é bom, isso é algo importante para a divulgação do bem. Mas eu tenho percebido como que muitas vezes as redes, os vídeos, está representando, está sendo reflexo da experiência humana, psicológica aqui na Terra. Um deles é o TikTok, é um vídeo rápido, de alguns segundos. Então a pessoa já assiste aqui, alguns segundos já é suficiente. Já parte para outra coisa, para outro vídeo, para outro vídeo, para outro vídeo, para outro vídeo. E a mente vai sempre buscando rapidamente coisas novas, novas sensações, novas emoções. E aí a mente do ser humano não está treinando, o ser humano não está treinando a sua mente para usufruir de coisas que não são tão rápidas assim. Para, por exemplo, admirar a beleza de ter uma paciência em algum lugar para esperar alguma coisa. Admirar, por exemplo, o ato de respirar, o ato de acordar de manhã num domingo, por exemplo, e estar assistindo aqui um irmão refletir aqui durante 1 hora sobre espiritualidade. Ou se não parar na frente de uma montanha, na minha casa aqui tem uma montanha linda, aqui em Espera Feliz. Quando eu chego pela janela, aqui na vidraça, aqui, eu vejo ela de frente para a minha casa. Eu converso com essa montanha. Montanha maravilhosa, a gente chama torre de televisão. Eu vejo as árvores, as rochas, eu agradeço a presença dela ali. Eu sinto como se a presença dela estivesse abençoando a minha casa, a minha vida. Então eu admiro, eu vejo aqueles eucaliptos, eu vejo as árvores, eu vejo os contornos dela. Será que nós estamos tendo tempo para contemplar? Parece que o mundo corrido de hoje as pessoas não estão nem sabendo o que é contemplar. Sentir o próprio corpo, por exemplo. As pessoas vão para a academia, malham, saem, vai fazer outra coisa, que é importante, né? O exercício é muito importante, é importante a gente fazer, de preferência, todo dia, se a gente puder. Mas também sentir o corpo, a presença, a consciência corporal, enquanto a gente está, às vezes, num lugar
sem estar fazendo alguma coisa. Sentir a própria presença física. Jesus falou há 2000 anos, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque vos andais tão inquietos, desde que cada dia dê conta do seu próprio mal. Foi a fala de Jesus. Jesus estava falando assim, vamos vivenciar a nossa vida real, o que está acontecendo agora, vamos prestar atenção nos detalhes. Madre Teresa de Calcutá falava que a gente não precisa fazer grandes coisas, é importante que a gente faça as pequenas coisas de forma grandiosa. Tudo que a gente faça nessa vida, que a gente faça de forma grandiosa. Isso significa dizer com carinho, com atenção, com cuidado. E aí Emmanuel continua aqui. Não procuremos orientação com os outros para assuntos claramente solucionáveis por nosso esforço. É uma coisa importante também. Lógico que nós precisamos, às vezes, de alguém que nos oriente. Nós precisamos, às vezes, de pedir uma ajuda quando as coisas estão muito difíceis. Porém, não podemos delegar funções que são nossas a outros. Tem algumas coisas na nossa vida que nós temos que fazer. Nós temos que dar conta. É cargo da nossa responsabilidade. Jesus já fez por nós tudo o que ele poderia fazer. E continua fazendo, porque até hoje ele trabalha, como ele mesmo disse. Meu pai trabalha até hoje, eu também. Porém, tem alguns fatos, tem alguns acontecimentos, tem alguns contextos que nós que temos que dar a nossa parte. O esforço é nosso. A Casa Espírita é uma coisa interessante, que a gente tem uma reunião que a gente coordena toda quarta-feira, aqui na nossa casa, às 19h30, se algum irmão estiver passando por Espera Feliz, na quarta-feira, nesse horário, fica à vontade para estar conosco. É uma reunião de estudo, uma reunião de estudo de O Livro dos Espíritos e de livros de Emmanuel também. E é interessante que muitos irmãos às vezes passam por nós na rua, hoje é dia da reunião, né? Hoje vai lá para a gente estudar. Pois é, eu estou com umas coisas para fazer, mas reza por mim lá. Não tem isso, meus irmãos? A gente não encontra muitos? Reza por mim, coloca o meu nome lá. E a gente coloca com muita satisfação para a gente orar no final da reunião. Mas, às vezes, é necessário a gente assumir o trabalho e ir. Ou seja, os outros oram por nós, intercedem por nós, somos gratos por isso e precisamos disso também. Mas nós também temos que colocar os nossos braços, as nossas mãos para o trabalho. Então, se eu me simpatizo com o Espiritismo, o que eu posso fazer lá na Casa Espírita para contribuir? Eu posso aplicar um passe magnético, eu posso fazer uma oração, eu posso fazer um estudo, eu posso varrer a casa que está precisando. Tem muitos afazeres pequenos na casa que às vezes falta trabalhadores para fazer. Eu posso lá abrir a porta da Casa Espírita, tomar conta lá, ver se está tudo bem, ajudando aquele outro irmão ou outros irmãos que estão fazendo esse trabalho lá dentro. Tem trabalho, tem evangelização, tem vários trabalhos na casa que nós podemos ajudar. Começando devagar, mas podemos ajudar. É importante isso. Não é importante só orar, mas é importante colocar a ação também. A palavra oração nos lembra disso, né? Orar e ação também. Então é orar, é ajudar, é fazer o que a gente puder fazer. Então, algumas problemáticas internas também, ligadas à nossa estrutura emocional, é importante a gente visitar nós mesmos. E às vezes cabe só nós fazermos esse caminho para dentro. Porque existem alguns desafios, alguns obstáculos que nós temos dentro da nossa mente que o outro não consegue tirar. Que o outro ele pode nos mostrar caminhos, mas nós temos que começar a visitar aquilo e superar aquilo dentro da gente. Alguns traumas, algumas resistências mentais, algumas neuroses. Nós temos que fazer essa viagem interior e ter a coragem de encarar a nossa própria mazela, aquele lado problemático que nós temos e perceber o que eu posso fazer para superar isso. E começar a fazer devagar. Não é dar saltos porque a gente não consegue. É pedra por pedra, tijolo a tijolo.
e a gente vai fazendo essa reconstrução interior, que no Espiritismo nós chamamos de reforma íntima, né? A gente vai libertando de algumas coisas, muitas vezes de algumas crenças equivocadas, de alguns conceitos equivocados, de alguns valores equivocados. E aí a gente vai caminhando. Então o trabalho é muito bonito. O trabalho espírita, o trabalho cristão, ele é muito bonito. Ele é um trabalho que tem a sua dimensão externa, da gente estar fazendo algo, e tem um trabalho da dimensão interna, onde a gente está reformulando as coisas dentro da gente, né? E aí Emmanuel finaliza aqui com uma coisa maravilhosa, quando ele coloca aqui, sabemos que não adianta desesperar ou amaldiçoar. Cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Isso tem a ver com o que a gente estava falando. Primeiro é o seguinte, Emmanuel está falando ali, quando eu falei que Emmanuel ele é profundo demais, e essa dimensão nos traz muita admiração, ele está falando ali de um certo padrão na sociedade que existe, fenômeno sociológico, que é essa questão das pessoas estar sempre fazendo a mesma coisa e seguindo, todo mundo junto, o mesmo padrão de comportamento. É uma massificação que existe na sociedade. Isso em relação à moda, roupa, modo de se comportar, modo de falar, modo de pentear o cabelo, cor da pele. É um padrão, é padrão de beleza, padrão de felicidade, padrão. As pessoas sempre são levadas a seguir o mesmo padrão. E isso não pode agredir a individualidade do indivíduo. Desculpa a redundância, mas é a individualidade do ser. Cada ser tem o seu caminho. Cada indivíduo tem as suas lutas. Cada indivíduo tem as suas virtudes. Então, o caminho de cada um é único. E aqui na Terra, nós temos que nos centrar no nosso caminho. Nós temos que procurar conviver, que é importante, mas sem seguir padrões externos. A autonomia é procurar realmente qual é o meu caminho espiritual aqui. Eu estou fazendo aquilo que a minha alma pede, que a minha consciência pede. Eu estou sendo sincero comigo mesmo. Eu estou trilhando o meu caminho espiritual. É isso que ele está falando aqui. Cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Não adianta desesperar. É importante assentar as experiências, as emoções, perceber que a vida se nos mostra de tal forma, essa é a nossa vida, nós estamos nessa situação e eu tenho que partir dessa situação e trabalhar para melhorar. Então a fé genuína nada mais é que fazer a gente voltar para o ponto que nós estamos, de verdade. Não querer vivermos algo que nós ainda não somos e nem ficar agarrado em algo que a gente já não é, mas viver, assentar, tomar consciência no momento espiritual evolutivo que nós nos encontramos. A partir daí, procurarmos trabalhar incessantemente para melhorar, respeitando as nossas dificuldades, mas trabalhando incessantemente para superá-las. Meus irmãos, nós já vamos chegando ao final do nosso estudo. O estudo passa muito rápido aqui com os irmãos, porque a energia espiritual, falar do Cristo, falar da espiritualidade, sempre é algo que nos traz uma alegria muito grande. Eu espero que um dia o nosso mundo esteja mais permeado de diálogos espirituais, de ações espirituais. Nós percebemos que a população gasta tanto tempo com outras coisas, com outros entretenimentos, não é? A gente só percebeu os movimentos que acontecem em vários outros campos do entretenimento, tanto na mídia quanto nas cidades. Eu espero que um dia esses entretenimentos possam evoluir para uma dimensão mais espiritualizada da vida. Como é bom chegar perto de um irmão e começar a conversar sobre espiritualidade. Como é bom estar falando dessas coisas, analisando o mundo como ele é, mas sempre com esse prisma da esperança, do otimismo.
Então, um dos caminhos que a gente percebe que é realmente o justo remédio que Emmanuel coloca nessa lição, nesse capítulo, é justamente estarmos aproveitando o nosso tempo. Quando eu falo nosso tempo, é o nosso tempo do dia mesmo, 24 horas, dedicando o nosso tempo a questões espirituais, onde nós estivermos, seja dentro da casa espírita, seja no nosso trabalho, seja dentro da nossa casa, a gente esteja procurando trazer essa dimensão da esperança, da alegria para a nossa vida. A espiritualidade nada mais é que o estado de consciência em comunhão com Deus. E Deus se manifesta em torno de nós a todo momento. Deus se manifesta no ar que respiramos, quando a gente respira com gratidão por poder respirar. Deus se manifesta na comida que nos alimenta. Deus se manifesta na pessoa que está conversando conosco, na capacidade de poder enxergar. Deus se manifesta na rua que estamos caminhando, na pedra que podemos pisar para caminhar. Deus está em tudo. Então, estar com Deus é sentir essa alegria, essa paz interior aqui e agora. Então, é procurarmos manter a nossa consciência nesse estado do bem, nesse estado do sonho, no sonho positivo, do projeto de vida voltado para o bem. Perceber que estamos fazendo algo para melhorar o mundo. Os Espíritos dizem que uma das funções nossas aqui na Terra é espiritualizar a matéria, é contribuir com as obras do Senhor, de nosso Pai, de Deus. E nós fazemos isso quando nós dedicamos horas no nosso dia a estar fazendo isso, voltando para isso. E é isso que nós procuramos fazer aqui. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção de todos. Vamos fazer uma oração final agora, já com profunda gratidão à atenção fraterna, os irmãos que nos acompanharam. Que Deus nos abençoe a todos nesse trabalho. Vamos orar então. Senhor Jesus, nosso mestre e amigo incondicional de todas as horas, agradecemos este momento que tivemos aqui, esses singelos momentos, onde pudemos aprofundar mais um pouco nas reflexões espirituais, trazidas por esse mensageiro abençoado, chamado Francisco Cândido Xavier, que serviu como canal de luz para a mensagem do mentor espiritual Emmanuel. Obrigado, Senhor, por já visitarmos essas páginas tão esclarecedoras, por visitarmos essa filosofia que liberta a nossa alma da ignorância, da escravidão dos pensamentos mundanos. Obrigado, Senhor, por estarmos nesse caminho de luz. Mas sabemos também, Senhor, que somos ainda muito imperfeitos, que somos ainda limitados nas nossas capacidades existenciais. Mas justamente por sabermos isso, Senhor, que somos gratos. Porque mesmo com todas as nossas limitações e as nossas dificuldades, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos dá a vida, o Senhor nos dá a possibilidade de enxergar o milagre da vida, que é um amanhecer todos os dias. Desse modo, Senhor Jesus, rogamos que continue conosco, abençoando a nossa vida, abençoando os nossos lares, os nossos familiares, abençoando a Casa Espírita de Tombos, a Casa Espírita de Espera Feliz, a todas as casas espíritas do mundo, que são focos de luz. Ampliando essa luz, Senhor, e abençoando a todas as religiões que pregam o bem, o perdão e o amor, porque sabemos que os seus mensageiros estão em todas elas. Que esses espíritos de luz que envolvem o planeta Terra possam trazer sempre as suas energias e cada vez com mais intensidade, e que os nossos corações possam estar cada vez mais abertos para essas mensagens. Permaneçamos sempre juntos com o Senhor e que Deus nos abençoe a todos.
hoje e sempre. Meus irmãos, muito obrigado, um grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Fiquem com Deus.